Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Isso acontece aqui nesse canal diariamente. Aqui é tudo muito simples, queridos, é apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente vai compartilhando ao seu coração. Por quê? Porque nós cremos que a cultura de ler a palavra de Deus todos os dias é vida para o nosso coração, ok? Então seja muito bem-vindo, venha ler a Bíblia conosco, faça parte desse desafio de mudar a história da sua vida e da sua família a partir do poder da palavra de Deus, ok? Ao final eu dou mais recados sobre esse canal, mas vamos começar logo na porção de hoje, porque hoje são 4 capítulos, capítulo 14, 15, 16 e 17 de Deuteronômio. Então vamos juntos, sem perder tempo, vamos direto ao conteúdo. No capítulo 14, Moisés ele começa a falar com o povo para que eles não se mutilem ou raspem a cabeça, por exemplo, em semelhança aos ritos religiosos cumpridos pelos povos da região de Canaã. Então é uma advertência para que o povo não imite os costumes e rituais religiosos dos povos estabelecidos em Canaã. Por quê? Porque Deus é um Deus santo e o povo de Israel é um povo separado para quê? Para cultuar, adorar e ter toda a sua, todo o seu ritual de culto diferentemente de todos os outros povos. Deus é santo, separado, o povo também é santo, separado. Então, para que o povo se ligue nessa situação. Na sequência do capítulo 14, mais uma vez a Bíblia nos traz o quê? A lista dos animais que são considerados puros e impuros para a alimentação de todo o povo de Israel. Isso já foi colocado no livro de Levítico, tem lá nos vídeos anteriores, eu falo com mais riqueza e detalhe, aqui eu estou só pincelando, falando aquilo que foi dito no capítulo 14. Inclusive para os animais impuros, não era permitido nem sequer que tocassem nesses animais, para que a pessoa não se tornasse também semelhantemente impura, aí teria que passar por uma série de rituais de purificação, ok? Vamos lá, já ao final desse capítulo 14, Moisés agora ele traz algumas recomendações a respeito dos dízimos a serem trazidos diante dos sacerdotes. É interessante aqui que Moisés ele insere uma situação de inclusão para quem, por exemplo, morasse muito longe da tenda do encontro, do tabernáculo, do lugar onde estariam estabelecidos os sacerdotes e os rituais de holocausto, de sacrifício, etc. Então, aqui é uma situação de inclusão. Por quê? Porque quem morasse longe, por exemplo, fosse dizimar e ofertar da colheita, das primícias da colheita, dos cereais, se a distância fosse talvez muito grande, isso daria problema e quando chegasse até o local, por exemplo, estaria já ruim os cereais, o que dificultaria a questão de uma oferta agradável ao Senhor. Então, qual o precedente que é aberto aqui? Que os dizimistas podiam vender essas primícias das colheitas, pegar o dinheiro consigo, ir em direção até o local da adoração, do culto, da tenda, e chegando no local, compraria animais ou alimentos, cereais, e a partir daqui ela compra ali, aí sim ofertar uma oferta pacífica, um holocausto, um dízimo, uma oferta no local. Muito interessante ver Deus descomplicando a vida de quem tinha o desejo de obedecer às leis, às suas leis, mas que, devido à distância, poderia ficar impedido de adorar o Senhor como se deve. Perfeito? Anotou isso daí? E assim a gente já encerra o capítulo 14 e vamos para o capítulo 15. Vamos lá! Já nesse próximo capítulo, ele é um capítulo maravilhoso. Por quê? Porque traz mandamentos de inclusão e de muita bondade por parte de Deus. Por quê? Porque Deus ele institui no meio do seu povo um chamado ano do perdão, que ao final a cada 7 anos, ou seja, de 7 em 7 anos, todo credor que tiver emprestado recurso a algum irmão mais necessitado deveria cancelar essa dívida integralmente, deveria perdoar essa dívida caso aquele que tomou emprestado não tivesse condições nesse período de 7 anos quitar a dívida. Então, essa dívida deveria ser perdoada. Isso é simplesmente muito à frente de qualquer lei ou mandamento ou cultura dos povos da época.
Isso é muito surreal. Por quê? Porque qual era o objetivo de o Senhor instituir esse mandamento no meio do seu povo? O objetivo era para que a pobreza não fosse multiplicada no meio do povo. Ou seja, quem tivesse recursos emprestaria e estaria sempre tomando mais recursos de quem não tem, e quem não tem teria que se esforçar ou se vender como escravo para pagar a dívida, e quem tivesse mais recursos ia sempre acumulando recursos. E quem fosse pobre estaria sempre se comprometendo e tendo dificuldade de honrar. Então, o Senhor instituindo o ano do perdão, ele acaba com essa situação, vamos dizer assim, de cada vez maiores desequilíbrios sociais no meio do seu povo, o que aumentaria a tensão e a inimizade entre o povo. Olha que coisa maravilhosa, né? E, inclusive, os anos eram contados de 7 em 7 anos, mas você poderia, por exemplo, pegar um recurso emprestado no 6º ano, né? Mas o Senhor, ele ordena, olha, não tenha um coração ruim e mau, empreste o recurso, mesmo que seja no próximo de acabar o ano do perdão, né? Por quê? Porque tem uma promessa instituída para quem foi generoso. Vamos ler aqui o versículo 6 desse capítulo 15, que é maravilhoso. Diz assim: pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimo. Dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está falando, sejam generosos, porque eu vou derramar prosperidade para todo aquele que tiver um coração liberal. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, queridos, aqui fica já um ensinamento, uma lição, um princípio para o meu e para o seu coração. Qual é esse princípio? Que nós possamos transicionar para um ciclo de generosidade e de perdão nas nossas vidas, a fim de quê? De viver um ciclo virtuoso de governo e autoridade sobre a terra, porque ele diz, vocês dominarão sobre muitas nações e não serão dominados, ou seja, governo, autoridade, domínio, prosperidade derramado para aqueles que têm um coração liberal. Isso é ou não é maravilhoso? E para finalizar esse capítulo lindo, o capítulo 15, Moisés ele também pede para que todo o povo trate muito bem os escravos, ainda mais aqueles que forem hebreus, né, escravos do seu próprio povo. Por quê? Porque existe ali uma lei instituída, como existia um ano do perdão, um escravo hebreu ia servir ao seu senhor durante 6 anos. E a partir do 7º ano ele poderia ter a possibilidade de ser dispensado. Mas o Senhor ele diz, olha, você vai liberar o teu irmão hebreu no 7º ano, o ano do perdão, mas não despede eles de mãos vazias. Oferte na vida dele rebanhos, recursos, alimentos. Para quê? Para que eles possam começar uma nova vida e uma vida digna perante ao Senhor. Que coisa linda. Isso aí não existia na cultura da época, querido. Isso aí é algo instituído conforme a bondade de Deus. E ele lembra, vocês foram escravos na terra do Egito. Então não explore os escravos que vocês vão ter em suas mãos. Isso é lindo demais. Agora existia também aqui só uma curiosidade, a possibilidade daquele escravo que era tão bem cuidado pelo seu senhor, que ao chegar o ano do perdão, o escravo ou a escrava poderia decidir assim, poxa, eu não quero viver longe do meu senhor. Então existia essa possibilidade, eles furavam a orelha, e aquilo ali era um ato externo, né, da sua voluntariedade em permanecer servindo o seu atual Senhor, o que é uma coisa linda. E também aponta para que nós vivemos hoje, né? Senhor, eu quero furar a minha orelha, porque eu quero ser eternamente dependente e eu quero ser escravo da sua graça, eu quero viver eternamente ao seu lado. Isso é incrível e aponta para algo muito lindo. Encerramos o capítulo 15 e vamos adiante porque tem muito conteúdo ainda. E para o capítulo 16, esse capítulo é na verdade um grande resumo do quê? Das 3 principais festas que o povo de Israel obrigatoriamente deveria celebrar. É a festa da Páscoa, ou Peshá, né, falando em hebraico, né, que significa Páscoa, significa passagem, né? Então trazendo à memória toda a libertação que o povo de Israel teve do Egito. Então ele teve a passagem da escravidão para a libertação. É a festa das semanas, a segunda festa, ou Shavuot, ou festa de Pentecostes, que é comemorada 7 semanas após
o início da colheita, e por último a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa da colheita, que é comemorada após o encerramento da colheita daquele ano corrente para o povo de Israel. Então aqui é um resumo, a gente já trouxe isso em Levítico também, anteriormente, e já indo já para o final desse capítulo 16, Moisés enfatiza que todo Israel deveria comparecer ao menos 3 vezes por ano perante a presença de Deus. Aonde? Nesses períodos de festa, nessas 3 festas aqui que eu acabei de citar, e sempre se apresentar diante do Senhor, não com as mãos vazias, mas com oferta e adoração. Já ao final do capítulo, Moisés instrui que cada uma das 12 tribos deveriam levantar oficiais e juízes para que pudessem julgar e estabelecer ordem no território de Israel. Então, que o Senhor está preocupado com todo o funcionamento do povo, das causas, das contendas, dirimir todas essas coisas para que elas fossem resolvidas e para que o povo caminhasse de forma pacífica. Encerramos o 16 e vamos para a última porção, capítulo 17. E na última porção de hoje, da Palavra de Deus, nesse capítulo Moisés mais uma vez bate na tecla do quê? Da idolatria. Agora trazendo mais um adendo ali, mais um ponto, um posicionamento. Ele vai instruir para que o povo ficasse alerta e caso identificasse algum homem ou alguma mulher que praticasse a idolatria no meio do povo, ou seja, adorando outros deuses ou até mesmo cultuando elementos da natureza, do cosmos, como estrelas, sol, lua, árvore, etc., tais pessoas deveriam ser denunciadas, levadas a julgamento, mas que fossem julgados com justiça, sempre com a presença de 2, 3 ou mais testemunhas, e caso ficasse comprovado essa idolatria, essa pessoa deveria ser expulso das terras de Israel e apedrejada após sair de Israel, apedrejada até a morte, pois a idolatria não seria tolerada no meio de Israel, porque isso é abominação ao Senhor, isso causaria uma impureza no meio do povo, que impediria do quê? De que a presença de Deus se manifestasse e guiasse o povo até a terra prometida. E já indo aí do meio para o final do capítulo, Moisés ele profetiza, olha que interessante, que o povo mais adiante iria pedir que se levantasse um rei, a semelhança ao que ocorre aos povos ao redor. Olha que coisa interessante. E a gente já tem a palavra, a gente já sabe que mais adiante, naquele período ali, o povo começa a clamar por um rei, depois do período de juízes, e aí é alçado o primeiro rei de Israel, que é Saul. Olha que interessante. Então aqui, Moisés já está profetizando que o povo teria esse desejo no coração. Ele fala isso dentro do capítulo 17. E aí, já indo, finalizando mesmo, trazendo mais um princípio para ferir o seu coração, para a gente poder sair desse vídeo aqui refletindo em tudo aquilo que a gente ouviu, Moisés ele fala sobre algumas características que esse futuro rei deveria ter, além de alguns princípios que esse homem que vai ser levantado como rei deveria cumprir. E dentre esses princípios eu gostaria de destacar esse que vai servir de uma forma assim mais prática para estabelecer algo dentro do nosso coração e para você compreender o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Presta atenção, Moisés declara que esse futuro rei deveria ler diariamente o quê? A lei e os estatutos escritos do Senhor, ok? Então toda a lei que ele teria para aquele período. Então ele não teria a Bíblia que a gente tem hoje, mas já teriam escritos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e essa lei, esses estatutos, o rei deveria ler diariamente os estatutos da lei. Ele deveria ter uma cópia, e essa cópia ele deveria ler todos os dias. Olha que interessante. E sabe por qual motivo que Moisés está dizendo que esse rei ele deveria ler todos os dias esses estatutos? Versículo 19, ele traz a resposta. Para que o seu coração, ou seja, o coração do rei, para que o seu coração não se exalte sobre outros irmãos. Olha que incrível! O que é uma chave espiritual que a gente está compartilhando hoje. Moisés está dando a receita contra o orgulho do coração do homem, uma receita contra a vaidade, que é o quê? Qual é a receita? Qual é a solução para que a gente possa se esvair de orgulho e se esvaziar da vaidade? É de se encher da palavra de Deus. Ler todos os dias a palavra de Deus. Ela é cura para os nossos ossos, ela nos traz humildade, ela nos coloca no devido lugar. Isso é impressionante. Agora você está
pode compreender um pouco melhor o que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Ah, pastor, mas seu canal é pouco, são poucas pessoas que estão vendo. Não importa, querido. As pessoas que estão tendo contato com esse material, elas estão compreendendo a seriedade, a importância e os benefícios de quê? De ler a palavra de Deus todos os dias. Então, querido, sinta-se encorajado pelo Espírito Santo hoje, nesse momento que você está lendo, que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa reflexão, para que você persevere nesse propósito. Coloque esse propósito no teu coração. Venha ler a Bíblia conosco. Nós temos aqui, na descrição desse vídeo, você vai clicar, tem um link para você entrar, acessar um material gratuito. Todos os dias nós temos aqui algo sendo postado para acalentar o teu coração, para edificar a tua vida espiritual. Entre nessa jornada, sinta esse desafio. E se você viu esse vídeo até o final, significa que você gostou do conteúdo. Se você gostou, achou relevante, por favor, humildemente eu te peço, curta, comenta, manda sua dúvida aqui, segue esse canal que tem conteúdo diário. Para quê? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas sejam impactadas por essa palavra e tenham as suas vidas transformadas. Me ajude a evangelizar mais pessoas, ok? Então, até aqui, queridos, eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus. E vocês sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!